Vamos ler a Bíblia Sagrada. Está escrito no Evangelho narrado pelo médico amado Lucas, no capítulo de número 16, versículo de número 19, da seguinte maneira. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebesse teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes diz: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em tua presença bendita nos chegamos nesta hora, Senhor, a fim de suplicar, meu Deus, a tua misericórdia, a fim de pedir, meu Pai, a tua piedade, a fim de suplicar, Senhor, o teu amor, o teu perdão, a tua luz. Pai querido, Pai amado, precisamos de Ti. Precisamos da unção sobrenatural do Teu poder. Precisamos da revelação bendita do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, a fim de, Senhor, ser ungidos pelo Teu poder para ministrar esta palavra. Porque sem Ti nada somos, sem Ti nada temos, sem a Tua presença bendita, Senhor, nossas palavras simplesmente são um barulho, Pai, que não convencem a ninguém, mas se elas estiverem recheadas da Tua unção poderosa e sobrenatural, se estas palavras estiverem revestidas, meu Deus, do Teu poderoso ser, da Tua poderosa unção, do Teu grande amor, meu Pai, as pessoas vão saboreá-las, vão aproveitá-las e vão permanecer conosco. E estas palavras lhes aumentarão a fé, e estas palavras gerarão a cura, e estas palavras promoverão a libertação, e estas palavras edificarão, Senhor, sobre a rocha uma estrutura sólida que, batendo o vento e a tempestade, não caiam. E estas palavras farão uma árvore frondosa, enraizada com raízes profundas, de maneira que o vento venha, a balance, mas ela não caia, nem seja destruída, porque Tu, Senhor, farás com que as pessoas sejam transformadas e o Teu poder impactará essas vidas de uma forma extraordinária e poderosa. Eu creio, Senhor. Eu creio que Tu podes fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo.
Eu ainda peço pouco, Senhor, diante da tua grandeza. Eu ainda peço, Senhor, como se pedisse, meu Pai, migalhas perto daquilo que tu podes fazer. Mas, Senhor, não me faça como o homem eloquente que tem muitas palavras, mas não tem unção. Não me faça, Senhor, como pregadores de persuasão humana, que conseguem fazer rir, que conseguem fazer chorar, mas que não conseguem fazer com que as pessoas entendam o projeto do Teu Espírito Santo para as suas vidas. Então, meu Pai, eu peço humildemente que não seja eu a falar. Sim, meu Deus, que venha desaparecer o homem nesta hora, e que, através do homem que se coloca à tua disposição, o teu Espírito Santo venha falar, para que as vidas venham, Senhor, submergir na água do Espírito e venham ser, Senhor, celebradas diante da tua presença, Pai, como verdadeiros adoradores que adoram o teu santo nome em espírito e em verdade. Meu Deus, faz estas coisas, opera estes milagres, porque a glória e a honra nós sempre daremos a ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados, há muitas pessoas que se questionam, que se perguntam, que tentam entender como é o mundo espiritual. Muitas vezes nós queremos saber para onde vamos, que lugar nós estaremos, aonde nós habitaremos, de que forma é esse lugar, de que maneira é esse lugar. E as pessoas, elas se questionam, elas tentam imaginar estas coisas, procuram imaginar estas coisas, procuram entender essas coisas, procuram ver estas coisas de uma maneira em que possam entender o operar do Espírito Santo. E, meus queridos, só podemos entender esse proceder, esse operar, essa maneira de ver as coisas, se nós conhecermos as coisas espirituais, se nós entendermos as coisas espirituais. E esta parábola, a parábola do rico e do Lázaro, ela nos mostra categoricamente, através das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como é o mundo em que nós habitamos, como é o seio de Abraão, o céu para onde seremos levados, e como é o Hades, o inferno, aonde os perdidos serão colocados por ocasião da ressurreição no dia do juízo final. Veja bem, meus queridos, a Bíblia Sagrada não está se referindo a um céu cujos limites são a atmosfera terráquea. Porque hoje, durante o dia, nós levantamos os olhos e durante o dia, se não houver nuvens, a nossa visão alcança a atmosfera e nós vemos o belíssimo planeta azul no brilho da sua existência. Então existe aquele manto azul sobre o céu e nós entendemos que o céu é o céu azul que nós vemos e limitamos a nossa condição racional às grandezas de nosso Deus. Por outro lado, durante a noite nós olhamos para cima e vemos as estrelas. Já não existe mais o brilho azul do reflexo na atmosfera do dia, e agora existe então a distância das lâmpadas no céu, que são as estrelas. As estrelas, então, a nossa visão vê todas as estrelas, milhões de estrelas, a galáxia formada, e nós vemos as estrelas e entendemos que o céu durante a noite são estas estrelas que nós acompanhamos, que nós vemos, que nós contemplamos, que nós verificamos e que nós estamos abaixo delas, as estrelas no céu. E limitamos então o céu, que muitas vezes falamos na Bíblia Sagrada, a essa condição física, a condição física das estrelas à noite e o céu azul durante o dia, aonde são os limites da atmosfera. Porventura, a Bíblia Sagrada está falando que céu, onde nós habitaremos, é esse lugar mais elevado? Céu é esse plano mais elevado? Céu é exatamente isso que sempre apregoaram para nós, você vai subir ao céu e você vai morar no céu? Ou isso simplesmente é uma tipologia daquilo que Deus tem reservado para nós, daquilo que Deus tem preparado para nós? E o Hades? Olhamos para baixo e vemos a terra, e imaginamos que debaixo da terra existe uma estrutura cavernosa, uma estrutura, um buraco, e dentro desse buraco existe então ali a morada dos demônios,
E ficamos imaginando que o inferno, então, está no interior da terra e que no interior da terra existem demônios e ali eles moram. E este texto, ele contrapõe todas estas situações. Esse textuário, ele nos dá uma narrativa bem clara, bem lógica daquilo que nós estamos vivendo e para onde possivelmente iremos, se estivermos com Cristo na nossa vida, ou possivelmente iremos se não quisermos aceitar Jesus Cristo como Salvador. Veja bem, meus amados, o versículo 19 está falando do mundo físico, o mundo aonde nós habitamos. O mundo físico diz assim: ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas às portas daquele, e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Vejam bem, queridos, quando a Bíblia Sagrada se refere a um homem rico e a um homem pobre, ela está se referindo ao mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos é o mundo físico. O mundo é o primeiro céu, podemos assim dizer. O mundo físico, onde moram os animais, onde moram os seres humanos, onde os seres humanos nascem, têm o crescimento e aí posteriormente chegam à maturidade, à velhice e depois morrem e são sepultados. O mundo físico é onde nós habitamos e é no mundo físico que Deus conhece o nosso caráter. É no mundo físico que Deus conhece a nossa mente. É no mundo físico que Deus conhece as nossas ações. É no mundo físico que Deus olha para nós e permite que nós venhamos a lutar contra as hostes malignas espirituais da maldade e venha ser abençoado pelo poder das hostes celestiais, os anjos e arcanjos e querubins vindos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está me ouvindo agora, você está no mundo físico, o padrão físico, o local onde os homens habitam, o local onde os seres humanos foram colocados. Este é o mundo que nós podemos contemplar, este é o mundo físico que nós podemos ver. E nesse textuário a Bíblia fala de dois extremos, de dois pontos extremos, um homem que vivia bem, um homem que era rico e um homem sem nada, um homem cheio de dinheiro, um homem que tinha uma vida maravilhosa, um homem que comia do bem e do melhor, um homem que se vestia somente com vestes caras, com roupas caras, um homem que tinha uma condição de vida super legal, uma condição de vida extraordinária, uma condição de vida boa. Só que na frente dele havia uma pessoa que estava completamente desprovida de qualquer recursos financeiros. Porque o desejo desse homem que mendigava à porta desse homem rico era comer as migalhas que caíam na mesa daquele rico. Hoje em dia nós vivemos tais situações. Hoje em dia 1% da humanidade é considerada rica e 99% da humanidade é considerada pobre. Existe pobreza extrema. No país onde nós vivemos existe pobreza extrema. Em muitos lugares do mundo, especialmente a África, existem pobreza extrema. Aqui nas Américas, onde nós moramos, também existe pobreza extrema. E eu também vi pobreza extrema em vários países da Europa. Vejam bem, meus amados, muitas vezes existe um contraponto, muitas vezes existe uma situação onde estes se colocam à frente daqueles. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós vemos pessoas morando em edifícios e apartamentos de cobertura com recursos e valores para manter sobre a sua mesa manjares, prazer e satisfação, enquanto isso, na frente destas pessoas, existem pessoas sem nada, pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas cancerosas, pessoas abandonadas, pessoas desprovidas de recurso, pessoas que sofrem e sofrem muito e são abandonadas pela sociedade. O detalhe é a maneira que esse homem rico pensava. Ele não gostava da presença do pobre ali, porque para ele pobre incomodava. Para ele pobre só servia para ser desprezado. Para ele aquele mendigo era um motivo de desonra. Ele saía de casa, lá estava o mendigo com a mão estendida pedindo um pedaço de pão, mas ele o ignorava. Esse cara não sai da porta da minha casa. Ele está aqui, ele está mendigando um pedaço de pão.
Eu me lembro que num tempo de muita prova na minha vida, o único emprego que eu arrumei foi um emprego de porteiro no edifício. Aquela portaria, ela tinha 2 por 2, eram 4 metros quadrados. Naquela portaria existia um telefone e por aquela portaria, que era blindada para os assaltantes não entrarem no edifício, que era um apartamento por andar, a gente tinha que estar ali abrindo e fechando o portão e observando a entrada daquelas pessoas. E todos os dias passavam pelaquela porta, pelaquele portão, homens e mulheres com automóveis de luxo, automóveis importados, automóveis de última geração, automóveis que as pessoas podiam invejar eles, porque realmente era um luxo, um padrão assim maravilhoso. O detalhe era o seguinte, lá estava o porteiro, eles não conheciam o porteiro, eles não cumprimentavam o porteiro, eles entravam e eu ficava imaginando como não deveria ser aqueles apartamentos, e o trabalho era de mais de 12 horas consecutivas, 12 a 13 horas, porque tinha que haver a troca de turno e a apresentação das coisas que haviam acontecido. Então eu ficava aguardando e eu ficava imaginando durante aquelas 12 horas, porque éramos privados de se alimentar no local, porque algum deles podia ficar esperando na garagem enquanto comíamos um pedaço de pão. Então não podíamos, tínhamos que trabalhar durante 12 horas consecutivas. Ah, senhoras e senhores, quantas vezes naquela portaria eu sonhei com os sanduíches que poderiam haver naqueles apartamentos. Quantas vezes naquela portaria eu sonhei com um copo de leite que já havia naquele apartamento. Mas eu vos digo uma coisa, nunca desceu pelo elevador daqueles apartamentos, daquele edifício, um pedaço de pão para o porteiro. Nunca desceu, nunca passaram para cumprimentar, nunca chegaram àquela portaria para dizer como você está bem, você sente fome, você precisa de ajuda. Não, eles estavam preocupados única e exclusivamente com a sua vida. E quando olhavam de dentro dos seus automóveis, olhavam com um olhar de desprezo, pensando que aquele ser humano que estava ali não era merecedor de receber uma palavra, não era merecedor de receber um cumprimento, porque se julgavam melhores, se julgavam mais perfeitos, se julgavam numa situação mais elevada. Anotem, senhoras e senhores, aqueles homens, eles tinham um padrão de vida elevado e eles aproveitavam e com isso eles negligenciavam na bondade, que é estender a mão. Muitas vezes, quando somos honrados, não somos honrados por aqueles que têm, somos honrados por aqueles que repartem o que têm. Não pensem os senhores que aqueles que ofertam na obra são aqueles milionários, multimilionários, donos de muitos recursos financeiros. Não, esses poderiam mudar a condição da pregação do evangelho que hoje fazemos. Poderiam nos dar equipamentos suficientes para fazer um trabalho espetacular e extraordinário. Mas geralmente são os pequenos que nos ajudam, aqueles que são providos de uma condição mais especial, aqueles que são providos de recursos financeiros extraordinários. Eles simplesmente repartem aquilo que têm porque são convencidos pelo poder do Espírito Santo. Esta era a situação daquele homem, ele tinha o desejo de comer, ele tinha o desejo de se alimentar, mas olha, o rico dizia assim, se eu não der nada, quem sabe ele vai embora, se eu não ajudá-lo, quem sabe ele pare, quem sabe ele desista de estar aqui, quem sabe ele saia da porta da minha casa. Mas meu amado, minha amada, existe um único destino para quem mora no mundo físico. Os habitantes do mundo físico, eles têm somente um destino, e esse destino se chama a morte. Olha, você pode fugir de tantas coisas, você pode conseguir escapar dos acidentes, você pode conseguir escapar das enfermidades, você pode conseguir escapar da violência que assola e devasta a humanidade nos tempos em que nós estamos vivendo. Você pode escapar de todas estas coisas, mas de uma coisa você não escapará: a idade virá. Assim como todo ser humano vive e envelhece, você também envelhecerá. Se você envelhecer com saúde, vai ser uma maravilha, mas haverá tempos sobre a sua vida em que não haverá sentido viver, porque o seu organismo já não responde mais às necessidades que você tem de executar tarefas no dia a dia. Então não haverá prazer em viver, você somente viverá para cumprir os seus dias por sobre a face da terra, uma vez que o seu organismo
organismo já está completamente debilitado e o seu corpo já não suporta mais os muitos anos de vida. E o homem desce à sepultura, porque Deus disse: do pó foste formado e ao pó tornarás. E quando o homem ele parte desta vida, quando o homem sai desta vida, para onde ele irá? Qual é o lugar que ele habitará? Seria o céu estrelado? Seria o céu azul com a cor da atmosfera? Ou seria o inferno que nós imaginamos, o inferno de Dante de Alighieri, debaixo da terra, aonde tem lá os espíritos malignos e aquelas chamas de fogo? Onde vai o homem? Uma coisa é certa, a riqueza se acaba na sepultura. Quando o homem desce à sepultura, não importa se ele é rico ou se ele é pobre, se ele tem recursos ou se ele não tem recursos, não importa aquilo que ele possui ou aquilo que ele deixa de possuir. Ali, naquele momento, todos os homens são iguais perante Deus. Todos os homens são iguais perante Deus, todos os homens são parecidos perante Deus, não há diferença. Talvez a diferença é a diferença da qualidade do caixão. Uns são enterrados num caixão de mogno, de cerejeira, de um material belíssimo, e a estrutura da sepultura é uma estrutura maravilhosa, cheia de mármore e coisas tais, e outros são sepultados apenas na terra, e ali eles ficam sepultados a 7 palmos da terra, num caixãozinho desses de doação de prefeitura, que é muito simples, muito barato. Mas existe diferença? Não existe, porque o corpo humano ele vai ser completamente apodrecido, ele vai entrar em estado de putrefação e ele vai acabar sendo comido por bichos, sendo completamente dilacerado. Esse corpo ele vai voltar a ser pó. E ali, naquele momento, não existe mais nada, porque o mundo físico se acabou. Mas nós, seres humanos, fomos criados imagem e semelhança de Deus. Nós não somos um, nós somos 3. Nós somos corpo, que é o físico, alma, que são nossos sentimentos, e espírito, que é a nossa vida que Deus nos dá. Quando o espírito sai do corpo, como consequência, os sentimentos se acabam e, como consequência, o corpo é depositado na terra porque a vida saiu do corpo. Foi exatamente o que aconteceu com estes homens. Veja bem, o versículo de número 22 do capítulo de número 16 diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Veja bem, 22, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Veja bem, meus queridos, aqui nós temos duas situações completamente diferentes. Quando a Bíblia fala o mendigo morreu e foi levado ao seio de Abraão, a Bíblia Sagrada está se referindo ao céu. E agora nós vamos entender o que é o céu de luz. O que é o céu onde Deus tem um lugar reservado para nós, para aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro e para aqueles que vivem na presença do Senhor. O céu não é essa atmosfera que nós vemos azul. Isso tem o nome de céu, mas não é o lugar preparado por Deus para estarmos. E também não é as estrelas que nós vemos na imensidão do universo durante a noite. O céu que nós falamos é uma dimensão paralela à dimensão física que nós vivemos. Existem mundos, queridos, e é muito fácil de entender. Esses mundos, eles estão colocados de forma paralela um ao lado do outro. Não são lugares diferentes, como nós podemos dizer, são mundos diferentes. Ora, vejam, talvez você diga assim, você tem visto muitos filmes, você tem visto muitas coisas, isso não existe. Meus queridos, não é da maneira física. O físico passou, agora nós entramos no mundo espiritual. E o mundo espiritual é uma dimensão paralela à dimensão que nós vivemos. Sim. Quando a Bíblia Sagrada diz que o mendigo morreu e foi levado ao seio de Abraão, ele foi levado a uma dimensão paralela.
Ele foi levado a uma dimensão onde os anjos, aonde o poder de Deus habita, aonde a unção sobrenatural do Senhor se move, aonde o milagre de Deus, ele faz com que as coisas aconteçam, aonde está a presença de Deus, a luz de Deus, a força de Deus, as maravilhas de Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o céu de luz. Louvado seja Deus. Este lugar é o lugar onde está a glória de Deus. Este lugar é o lugar onde o Espírito Santo opera de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa, de uma forma fenomenal, de uma forma sobrenatural. Louvado seja Deus. Veja bem, e por que foi o pobre que foi para lá? Subentende-se que quando uma pessoa tem necessidade, quando ela está passando por provas, quando ela está passando por lutas, quando ela sente fome, quando ela está doente, ela diz assim: ai meu Deus, me ajuda, Senhor. Parece-me que quando uma pessoa ela tem tudo o que precisa, ela está vivendo regaladamente, ela está vivendo numa boa, ela tem dinheiro, ela tem condições, ela vive bem e extraordinariamente feliz, esta pessoa ela está sem se preocupar com Deus. Ela vai se preocupar com Deus por quê? Ela tem tanta coisa para se preocupar. Por exemplo, nos dias de hoje, ela tem que se preocupar com o seu iate, ela tem que se preocupar com o seu automóvel, ela tem que se preocupar com a sua mansão, ela tem que se preocupar com as suas empresas, ela tem que se preocupar com o que ela possui, com o que ela tem, com o máximo de prazer que ela pode subtrair dos recursos que ela adquiriu nesse tempo sobre o mundo físico. Porém, aquele que nada tem e que passa pelo sofrimento, que passa pela angústia, que passa pela dor, ele tem uma única coisa que ele pode se agarrar. E aquilo que ele pode se agarrar é na esperança da fé. Aquilo que ele pode se agarrar é na esperança de que Deus vai modificar a sua vida. Aquilo que ele pode se agarrar é no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele pode sofrer aqui nessa terra, como está escrito na Bíblia Sagrada, o próprio Cristo falando: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo e vós também vencereis. Agora esse homem, o homem pobre, que passou a sua vida suplicando, que passou a sua vida gemendo, que passou a sua vida prostrado aos pés do Senhor com muitas necessidades, ele é levado então ao seio de Abraão, ele é levado à presença de Deus, ele é levado à presença do Pai, ele é levado a uma dimensão onde habitam os anjos. Dimensão essa que você não pode ver, não pode tocar. E o rico, por sua vez, que vivia regaladamente bem, que tinha dinheiro, e o dinheiro não pode salvar ninguém, porque todos os dias nos noticiários nós encontramos notícias de que pessoas ricas morreram. Ora, Elvis Presley, famoso cantor de rock and roll, morreu. Michael Jackson, o grande popstar que embalou uma geração, morreu. Ayrton Senna, grande desportista, piloto brasileiro, morreu. E nós pegamos autoridades, reis, nós pegamos pessoas ricas, pessoas cheias de dinheiro, e quando chega a hora de partir, quando chega o ponto final da vida de um homem, nada o homem pode fazer com seus recursos financeiros, nada o homem pode fazer, acaba-se a vida. A única coisa que permanece é o espírito. E quem não cuida do seu espírito, quem não cuida de buscar a presença de Deus, quem não tem uma intimidade com o Senhor, quem não tem um relacionamento com Deus, ele sabe que não vai receber a herança prometida pelo Senhor para aqueles que são fiéis, para aqueles que adoram o Senhor na beleza da sua santidade. Louvado seja Deus! Ora, senhoras e senhores, o rico foi levado para o Hades. E o Hades o que é? O fundo da terra? Não. O Hades seria outra dimensão. Então veja bem, existe uma dimensão onde habita Deus, existe o mundo físico e existe uma dimensão onde habita Lúcifer e os seus anjos, os principados malignos das trevas. O Hades não é dentro do planeta Terra, porque se fosse assim nós teríamos furado a Terra e teríamos ido lá ao encontro de Satanás, ou teríamos pegado nossos foguetes e teríamos subido ao céu e teríamos encontrado os anjos. Não,
são dimensões diferentes, são mundos diferentes. A construção divina é tão perfeita, que esses mundos não podem se tocar, esses mundos não podem se aproximar, esses mundos estão estabelecidos dentro desta parábola e claramente nós podemos entender a regra de viver para cada um deles. Veja bem o que diz o texto bíblico. O versículo de número 23 do capítulo 16 de Lucas diz assim: e no Hades, está falando do rico, o Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, amados, o Hades claramente é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento. E eu acredito que o maior sofrimento de que uma pessoa tem quando ela perde a salvação é comparado, obviamente que alegoricamente, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o fogo que queima a pele. Ele estava em tormentos, mas esses tormentos são por causa da perda da vida eterna. São por causa da perda da glória de Deus. É por causa do vazio que uma alma sente. É algo horrível. Estar distante de Deus é algo tão triste, tão sofrível, que se compara à sede de alguém que está no deserto caminhando há muitos dias. Veja bem, meus amados, esse homem, ele clamava que aquele mendigo que morava à sua porta molhasse o dedo na água e refrescasse a ponta da sua língua, porque ele estava sofrendo no meio daquelas chamas em tormento. O Hades é lugar de tormento. Essa dimensão é uma dimensão de dor. Essa dimensão é uma dimensão de sofrimento. Essa dimensão nem os demônios quiseram ir para ela. Por quê? Quando Jesus Cristo atravessa o lago de Tiberíades e ele chega no endemoniado gadareno, aquele homem que tem uma legião de demônios sobre o seu corpo, aquele homem que tem uma legião de espíritos malignos sobre o seu corpo, os demônios olham para ele e dizem assim: se nos expulsas, não nos mande para o abismo. Nem o diabo quer ir para o inferno, porque é um lugar ruim, é um lugar péssimo, é um lugar destrutivo, é um lugar de sofrimento, de pranto e dor. Jesus diz assim: é um lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Então muitos brincam no mundo físico. Ah, porque eu sou jovem, porque eu estou com tudo, porque eu sou o cara, porque eu sou o bambambam, eu quero mais é curtir a minha vida. Mas estão brincando com o seu destino final. Estão brincando com o curso espiritual de que Deus tem a efetuar na sua vida. Estão deixando passar os dias e não estão aproveitando os dias da sua juventude, do auge da sua força física, para falar de Deus, para falar das grandezas do Senhor, para anunciar o evangelho da salvação. Veja bem, meus amados, esse homem estava em desespero no Hades. E o versículo de número 25, olhe bem, diz assim: disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te que recebesse teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Diz mais, olha só o versículo de número 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Veja bem, estas três dimensões estão separadas. A dimensão onde habitam os anjos de Deus e a dimensão onde habitam Lúcifer e os anjos das trevas são dimensões diferentes, de modo que os anjos de Deus não podem ir ao inferno e os anjos do inferno não podem ir aos anjos de Deus.
Esses mundos não se fundem, esses mundos não se relacionam, esses mundos não se misturam, esses mundos são mundos diferenciados, é o céu e o inferno. Quem está no céu vive no céu, quem está no inferno vive no inferno. Não existe como um ajudar o outro. Ainda que no momento da morte, uma pessoa que cometeu todo tipo de pecado, todo tipo de coisa errada, todo tipo de coisas que desagradam a Deus, ainda que no inferno elas tenham do seu lado como testemunhas Abraão, Noé, Jó, Daniel, pessoas que tiveram uma fé extraordinária dizendo: Senhor, esse aqui leva contigo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque o julgamento será individual, o julgamento será pelas obras de cada um, o julgamento será pelas atitudes de cada um, o julgamento será pelas ações de cada um, para entrar nesta atmosfera sublime que se chama seio de Abraão, o céu de luz que se chama a Nova Jerusalém, o reino celestial que está preparado para nós habitarmos juntamente com os anjos de Deus depois do juízo final, depois do reinado milenário de Cristo na terra. Para entrar nesse céu o homem é provado como o ouro fino de Ofir, e o ouro é provado com fogo, e o fogo é provado em alta temperatura, para que se tire toda a impureza desse ouro, para que esta pessoa entre lá, cheia da graça, cheia da virtude, e receba como recompensa pela sua vida saudável espiritualmente diante de Deus, a glória que Deus tem a derramar sobre a vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Alguém diz assim: nossa, pastor, que viagem, hein? Meu Deus, como estas palavras vêm. Irmão, sempre disse, sempre orei e sempre pedi ao Senhor para que se expresse através da minha voz, para que fale através da minha boca. Essas palavras não são minhas, entenda, você está diante de uma revelação profética. Esta profecia vem da parte celestial do Senhor nosso Deus. É Deus que revela a sua palavra, é Deus que anuncia a sua vontade, é Deus que usa a minha boca. E você que parou para ouvir esta mensagem, você que se estagnou diante deste computador, smartphone, sei lá o que, e está ouvindo esta mensagem agora, você ouve a voz de um homem, mas recheada com a unção sobrenatural do poder de Deus, que te convence da necessidade de você buscar a presença de Deus para se livrar do castigo cruel, que é o inferno preparado para aqueles que não aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e que rejeitam a fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja bem o que diz o textuário bíblico. Aleluia. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Preste atenção. E diz assim, o texto sagrado, versículo de número 26. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, também tampouco acreditarão se algum dos mortos ressuscite. Queridos, a fé vem por você crer naquilo que você não vê. Você pode não estar vendo, mas você crê. Você pode não estar vendo Deus, mas você sente Ele. Você pode não estar vendo o Senhor, mas você vê o Senhor. Você sente Ele, você recebe Ele na sua vida. Você não pode não estar sabendo da existência de Satanás, mas você sente muitas vezes Satanás operando na sua mente, no seu coração, no seu entendimento, no seu intelecto, operando na sua vida e tentando te enganar, te seduzir, fazer com que você venha prostituir a revelação de Deus na sua vida e pecar absurdamente contra Deus. Sabe, meu querido, minha querida, muitas vezes você fica distante de Deus, você fica longe de Deus, você se afasta de Deus. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Entenda dessa maneira. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. Existe o destino, o céu e o inferno. O céu e o inferno. O céu e o inferno não são coisas palpáveis. Não seria tão fácil assim. O céu e o inferno são dimensões criadas por Deus
para que pessoas de bem habitem e para que pessoas de natureza maligna habitem. Aonde você repousará? Você repousará entre aqueles que fazem o bem, porque a Bíblia diz que um dia o grande rei se sentará no seu trono de glória e ele apartará os justos dos injustos, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e aos justos ele colocará à sua direita, e aos injustos ele colocará à sua esquerda, e aqueles que estiverem à sua direita, ele lhes dirá: vinde, benditos de meu Pai, e recebei por herança aquilo que desde a fundação do mundo vos está reservado, porque tive sede e me deste de beber, porque tive fome e me deste de comer, porque andei nu e me vestiste, porque tive enfermo e foste ver-me, porque estive preso e foste me visitar. Porém, aqueles que estiverem do lado esquerdo, ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque tive fome e me deixaste com fome, porque tive sede e não me deste água para beber, porque estive nu e não me deste veste para cobrir o meu corpo, porque estive preso e nunca foste visitar-me, porque estive enfermo e não oraste por mim, não me consolaste, não me visitaste. Então estes e aqueles perguntarão: quando foi que fizemos tais coisas, Senhor? Pelo que ele lhes responderá: todas as vezes que fizestes a qualquer um destes pequeninos que temem o meu nome, foi a mim que o fizeste. A bondade é um fruto que faz você entrar no céu. A bondade é um fruto que te separa do pecador. A bondade é um fruto que testifica na sua vida e faz com que você seja uma pessoa abençoada por Deus. A bondade é algo sobrenatural, algo maravilhoso. Mude, irmão, mude. Não seja avarento, irmão. Não seja pão duro, mude. Não seja aquela pessoa glutona, irmão, que só pensa na comida. Não seja um beberrão que só pensa na bebida. Não seja um chiachão que acha que é insubstituível, que a fama faz de ti um cara diferenciado dos demais. Meu querido, minha querida, não se ache. Entenda, meu irmão, que na terra, para onde você vai, na sepultura, para onde você vai, e você vai, tá? Você vai para a sepultura. Chegará um dia que todos os homens descerão ao pó da terra. Você não poderá levar as suas riquezas, e ainda que as leve, ali ficarão enterradas, porque você não poderá gastá-las, porque você está passando dessa para outra vida. E aonde você estiver, o que você tem neste mundo físico, nada te adiantará. Por favor, abram o texto bíblico descrito no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir aquilo que o sábio Salomão escreveu. Um homem inspirado pelo poder do Espírito Santo escreveu. Um homem inspirado pela sabedoria de Deus escreveu. Salomão, o homem mais inteligente do mundo, escreveu estas palavras em Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 1 a seguir. Olha só o conselho. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e que cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Abençoado, olha bem o que Salomão está dizendo. Lembra de Deus enquanto você tem saúde. Lembra de Deus enquanto você tem força, porque virão dias que você vai dizer: não adianta mais. Eu não sou feliz, eu estou sofrendo tanto. Eu não sou feliz. Lembra de Deus agora que você pode, que você tem vida. Lembra de Deus agora que o auge da força física está sobre o teu corpo. Dobre os seus joelhos para orar, para buscar a face do Senhor. Crie vergonha na cara e saia desse marasmo, desse ciachismo, desse egocentrismo que você vive na sua vida e parta para uma vida diferente, uma vida abençoada, uma vida sorridente, uma vida que Deus, nosso Pai, derrama sobre nós com imenso prazer, com imensa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 2 completa dizendo: antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem vir as nuvens depois da chuva. Ele está dizendo que nossos olhos vão cansar e nós precisaremos de óculos, vamos envelhecer e não vamos ver mais de uma maneira correta. Diz mais o versículo de número 3: nos dias em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores. É muito claro, ele está dizendo que nós vamos enfraquecer, que os dentes vão cair. Louvado seja Deus, por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas e as duas portas da rua se fecharem,
por causa do baixo ruído da moedura. Ele está dizendo que até surdos vamos ficar, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Os três céus: o mundo físico, o mundo onde Deus habita com seus anjos, o mundo onde Satanás habita com seus anjos, que não se fundem e não se ligam. Você tem uma única oportunidade. A oportunidade que você tem está neste mundo físico. Neste mundo físico você pode recorrer ao presente, ao amor de Deus sobre a tua vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje, se você está cheio de pecados, se você está cheio de culpa, se você está cheio de problemas, levante a sua mão e confesse com sua boca que você aceita o amor do Senhor nosso Deus sobre a sua vida. E você recebe o sacrifício do Cordeiro de Deus, que é o seu Filho amado. E você entende que sobre ele você colocou os seus pecados, sobre sua cabeça você colocou a coroa de espinhos, sobre essa cruz ele levou os teus pecados. Louvado seja Deus. Aleluia. Aceite Jesus agora. A Bíblia diz que se no teu coração você crer e se com tua boca você confessar, aleluia, louvado seja Deus, então Ele abençoará a tua vida. Ele modificará o seu viver. Ele transformará a sua vida, operará no seu ser, e Deus nosso Pai derramará sobre ti a grande misericórdia. Aceite Jesus agora. Eu vou orar e vou repreender as enfermidades que estão no teu corpo agora. Você será curado para a glória de Deus. Estarei orando e estarei repreendendo os demônios que rodeiam a tua vida. E os espíritos malignos que tanto têm feito você sofrer, um a um, cairão por terra. E você será liberto depois dessa oração. E você poderá dar o brado de vitória e cantar o cântico dos salvos, porque a salvação de Deus chegou à sua vida. Ore juntamente comigo. Curve a sua cabeça. Santo Deus, maravilhoso e misericordioso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, eu me coloco diante da tua face, dentro da tua presença bendita, Senhor, diante do teu poder maravilhoso, debaixo das mãos ensanguentadas de Cristo Jesus, nosso Senhor. E venho te pedir, Senhor, que as tuas mãos, Senhor, poderosas, venham liberar uma unção de cura. Pai, que a tua unção de cura que está sendo liberada nessa hora, ela possa ser liberada por toda a rede de internet, por todo o mundo, Senhor. E aonde estas palavras estiverem chegando nesta hora, aonde as palavras estiverem chegando agora, Pai, que essa pessoa seja tocada pelo poder sobrenatural do teu Espírito Santo e que as enfermidades comecem a sair desse corpo agora. Que toda enfermidade alojada no sangue saia agora em nome de Jesus. Que toda enfermidade alojada no cérebro saia agora em nome de Jesus. Que aqueles que são cegos passem a ver em nome de Jesus. Que os ouvidos se destampem agora e os surdos venham ouvir em nome de Jesus. Que aqueles que são mudos, sua língua seja destravada agora em nome de Jesus. Que aqueles que têm problemas nos ossos, dores no corpo, bursite, dores no corpo, reumatismo, aqueles que têm problema de coluna, nesta hora, Senhor, coloca, Senhor, o esqueleto desta pessoa no lugar, opera, Senhor, fortalecendo os ossos, meu Deus, e que a estrutura dessa pessoa seja reforçada nesta hora, e que muitos sejam os testemunhos das dores que estão desaparecendo agora, para a glória e honra do nome de Jesus. Senhor, entra
com providência nessa hora esta pessoa que está temendo, dizendo que está com câncer, Pai. Que esse câncer desapareça agora em nome de Jesus Cristo. Que toda enfermidade alojada nos pulmões, que toda enfermidade alojada no coração, que toda enfermidade alojada na vesícula, no baço, no pâncreas desta pessoa, desapareça nesta hora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que toda enfermidade alojada na bexiga, no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, desapareça nessa hora em nome de Jesus Cristo. Que toda enfermidade alojada no sangue, seja ela AIDS, HIV, HPV, não interessa o problema que esta pessoa tenha, eu determino agora que esta pessoa seja curada em nome de Jesus Cristo, para a glória de honra do nome de Jesus Cristo. Que haja cura nesta hora, que o milagre aconteça nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, Pai eterno, eu te peço para a glória do teu nome, que pelo poder do teu Espírito Santo, esses demônios que vêm sobre a vida desta pessoa sejam amarrados, manietados, sejam aprisionados, espíritos malignos das trevas, espíritos da prostituição, da promiscuidade, espíritos que têm levado esta pessoa à prática de coisas ilícitas, à prática de coisas que desagradam a Deus, à prática de coisas que deixam esta pessoa distante de Deus. Espíritos imundos, saiam deste corpo agora em nome de Jesus Cristo. Espírito do vício, vai embora nesta hora em nome de Jesus Cristo. Espírito do vício, desapareça nesta hora agora em nome de Jesus Cristo. Você que tem aprisionado esse jovem no crack, na cocaína, nas drogas, você que tem aprisionado esta pessoa na bebida alcoólica, no cigarro, Satanás, eu te repreendo nessa hora e declaro a libertação na vida desta pessoa. Saia dos caminhos dela, saia agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pela força sobrenatural que há no nome de Jesus Cristo. Senhor, olha por aqueles que padecem, por aqueles que choram, Senhor, pedindo ajuda, pedindo socorro, dizendo: Senhor, eu já não suporto mais, eu não aguento mais este flagelo, esta dor. Meu Deus, olha para os famintos, olha para esta pessoa que nada tem para comer, olha para esse homem que nada tem para se alimentar, olha para esta pessoa que está bem distante de Ti, meu Senhor, e faz o Teu milagre. Abre portas aonde não existem portas, derrama bênção sobre aqueles, Senhor, que estão desprovidos, Senhor, da vitória. Estende as suas mãos ensanguentadas e santas sobre ele e faze resplandecer sobre eles a tua graça, a tua glória, a tua paz. Derrama sobre eles a unção sobrenatural do teu Espírito e fortalece-os na fé. Chama estes jovens, Pai, para que venham ao encontro de sua chamada e para que sejam enriquecidos e abençoados com a unção sobrenatural do teu Espírito Santo. E para a glória do nome de Jesus, determinamos agora que esta geração seja uma geração vencedora, que esta geração seja uma geração conquistadora, que esta geração seja uma geração abençoadora e que os frutos desta geração sejam louvados por sempre, por toda a eternidade, como a geração que mais trabalhou para o reino de Deus. É o que eu te peço confiando no teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.